Sejam bem-vindos a uma nova série de vídeos aqui do Fé na Estrada. A partir de hoje, nós começaremos a estudar juntos um dos livros prediletos da Bíblia, pelo menos um dos meus prediletos, o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, ele traz consigo alguns desafios. Por um lado, ele é um livro bastante conhecido e bem querido das nossas crianças. Afinal de contas, quem que crescendo na escola bíblica infantil nunca ouviu falar das provas de Daniel e dos seus amigos, a prova dos seus 3 colegas na fornalha de Nabucodonosor e depois a famosa história do livramento de Daniel na cova dos leões. A primeira metade deste livro, os primeiros 6 capítulos, são bem conhecidos, bem familiares e populares. Já a segunda metade do livro não é tão bem conhecida assim. Pelo contrário, é bastante enigmática para aqueles que começam a ler sobre aquelas visões, aquelas revelações dadas a Daniel, dos acontecimentos que na data dele, na data do profeta, ainda aconteceriam. Como conjugar essas duas partes de Daniel? Será que formam um único livro? Será que são duas coisas completamente diferentes? Bem, é o que queremos ver ao longo dessa nova série de estudos aqui no Fé na Estrada, mas entendendo uma coisa, que a mensagem do livro, do início ao fim, é a mesma e pode ser resumida num tema muito simples, embora desafiador. Deus é soberano. Ele é totalmente soberano. Essa é a pergunta que o livro de Daniel quer responder. Afinal de contas, quem está no trono? Quem está regendo a história do universo, da criação, das nações, dos reis poderosos da terra, inclusive do povo de Deus? Essa é a pergunta que Daniel quer responder em cada um dos capítulos do seu livro. Então vamos começar do início. Vamos ouvir a abertura do livro de Daniel no capítulo 1, versículos 1 a 6. Diz o texto: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Seus nomes? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nos primeiros 6 versículos do livro de Daniel, nós já vemos a soberania de Deus em ação. Aliás, esta é a primeira e principal lição do capítulo e do livro. Deus é soberano sobre toda a história, sobre todos os reinos deste mundo. Inclusive no momento em que parecia que Deus havia abdicado do controle da história. Afinal de contas, o livro abre aqui com um relato do ano 605 a.C., quase 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos um novo império em ascensão, o Império da Babilônia, e este é o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, tido como um dos imperadores, regentes mais bem-sucedidos da antiguidade. E o texto relata, no início do capítulo 1, a primeira vez que Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém. Ele faria isso mais 2 vezes, nos anos 597 e, por fim, no ano 586 a.C., quando, enfim, ele conquistaria a cidade e destruiria suas muralhas e o templo do Senhor. Ora, isso representou uma grande crise para o povo de Israel, ou o remanescente deste povo, as 2 tribos do Reino do Sul, o Reino de Judá. Porque, afinal de contas, se Deus havia entregue a sua cidade e o seu templo nas mãos de um rei pagão, o que isso sinalizava, tanto para Israel como para as nações vizinhas? Será que, como criam os povos antigos, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, isto representava a vitória da Babilônia e dos seus deuses sobre Israel e o seu Deus? Por isso que Daniel registrou estas palavras, mostrando que
mesmo no momento de juízo e de ruína para o povo de Israel, Deus permanecia no controle. O versículo 2 deixa isso muito claro, quando diz: "E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos", ou seja, nas mãos de Nabucodonosor. E que mais Deus permitiu, além da captura do rei de Judá na época? Permitiu que os utensílios do seu templo fossem levados por Nabucodonosor para o templo do seu Deus em Sinear, que é outra palavra para Babilônia. Olha, isso aqui é muito interessante, porque o que Nabucodonosor está dizendo com isso é que, ao levar esses troféus consigo, né, dos utensílios do templo do Senhor, Nabucodonosor está afirmando que ele triunfou sobre Israel e sobre o seu Deus, que ele de fato era o soberano. Não havia outro igual a ele e os deuses da Babilônia em toda a terra. Mas o que parecia ser a maior derrota do Senhor, na verdade não passava de uma simples concessão de Deus para com este instrumento que ele levantou para julgar o seu povo. Isso é importantíssimo, porque ao longo da história da igreja, o povo do Senhor tem passado por provações, lutas, adversidades, momentos em que, seja coletivamente ou individualmente, sentimos que Deus perdeu o controle da história, ou que Deus se ausentou da vida do seu povo, ou que ele foi dar uma volta e se esqueceu de deixar recado para nós de que ele passaria um tempo sem dar resposta às nossas orações, às nossas súplicas. Mas o que o livro de Daniel nos mostra aqui, mesmo num momento mais tenebroso, mais difícil e desafiador como este, Nabucodonosor entrando em Jerusalém com toda a pompa e circunstância, com toda a liberdade para levar cativo o seu rei e a nata da sociedade judaica, esses jovens, inclusive membros da nobreza e da família real, pois Nabucodonosor era um regente muito astuto. Por que desperdiçar tanto talento? Por que desperdiçar esses tesouros humanos, né, em vez de aproveitá-los na sua corte, no treinamento, na sua corte de conselheiros, né? É o que acontecerá aqui com esses jovens adolescentes, Daniel e seus amigos. Então Nabucodonosor está se sentindo no topo do mundo, como se ele fosse o dono do pedaço. Mas Deus jamais abdicou do controle da história, inclusive do controle do seu povo. Que segurança temos de que, mesmo quando as circunstâncias são contrárias ao povo de Deus, são contrárias à história da igreja, o Senhor continua no trono. Não há outro igual a ele. Por mais que homens se levantem, estabeleçam seus tronos humanos na terra, Deus permanece no trono celestial. Ele continua governando e conduzindo toda a história para um fim proveitoso. Essa é a mensagem que ecoará por todas as páginas de Daniel e que continua ecoando por todas as páginas da história da igreja. Mas não é a única lição. Esta é a primeira. Deus é soberano sobre toda a história, sobre todas as nações, inclusive sobre o seu povo. Mas o que o texto também nos mostra é que Deus é soberano em juízo contra aqueles que não confiam nele. O juízo que Deus derrama aqui no início do livro de Daniel não vem primeiro sobre a Babilônia, nação ímpia, de um rei pagão incrédulo. Não, o juízo primeiro visita a casa de Israel. Esta casa que já vinha sendo advertida há gerações pelos profetas que Deus levantou antes de Daniel, quanto aos seus pecados, sua falsa religião, sua falsa confiança no templo do Senhor. Ora, um contemporâneo de Daniel, o profeta Jeremias, muitas vezes advertiu os seus conterrâneos em Jerusalém do quanto a sua religião era uma religião falsa, superficial, que mascarava os ídolos e os pecados, a imoralidade e a injustiça do seu povo. E ele dizendo: não confiem no templo, não confiem no fato de que vocês moram em Jerusalém, a cidade santa, não confiem nessas coisas, nos seus rituais externos. Confiem sim no Senhor e se arrependam dos seus pecados. Ora, Deus repetiu essa mensagem vez após vez após vez, até que enfim ele levantou uma nação, como fez com a nação da Assíria, para julgar as tribos do norte. Ele fez isso também com as tribos remanescentes do reino do sul, do reino de Judá. E note que
o que estamos lendo aqui em Daniel 1 é um cumprimento de profecia. Uma profecia que encontramos lá no segundo livro dos reis, no capítulo 20, quando lemos sobre o rei Ezequias, um dos reis antecessores a Joaquim, na cidade de Jerusalém. Um rei que, querendo se defender contra a Síria, né, cogitou uma aliança com a Babilônia, inclusive recebeu representantes da Babilônia para conhecer Jerusalém e lhes mostrou os tesouros do templo, né, querendo conquistar assim o favor da Babilônia. E Deus advertiu Ezequias dizendo: olha, porque você confiou na Babilônia, os seus jovens serão levados de Jerusalém como julgamento, como juízo sobre vocês. Então vemos aqui que sim, Deus julgará também a Babilônia, veremos isso nos próximos capítulos. Mas quando Deus derrama do seu juízo, ele começa pela sua igreja, pelo seu povo que deveria reconhecer primeiro a soberania de Deus e que deveria se submeter à sua justiça e santidade. Ou seja, coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado, justo e santo, quanto mais aqueles que deveriam viver de acordo com a sua soberania aqui na terra. Não é por estarmos dentro de uma igreja, por pertencermos a uma denominação tradicional, por termos inclusive a doutrina correta, que estamos seguros, livres do juízo do Senhor, se não houver quebrantamento, contrição, arrependimento e santidade. Deus é soberano em juízo para julgar todos os que não confiam plenamente e somente nele. Mas há uma terceira coisa que aprendemos desde o início deste livro. Já vimos que Deus é soberano sobre todas as coisas, todos os povos, toda a história, e que Ele é soberano em juízo sobre os que não confiam nele. Mas terceiro, Ele é soberano em misericórdia sobre aquele remanescente que confia exclusivamente nele. É aqui que entra a história de Daniel e dos seus amigos, a partir do versículo 3. Estes eram jovens adolescentes, provavelmente não tinham mais que 15 anos, quando foram arrancados da sua família, da sua terra e levados para uma terra estranha, com costumes estranhos, deuses estranhos, um culto estranho. O que poderiam fazer aqueles 4 jovens diante de tamanha intimidação, tamanho poder e autoridade, diante da glória de Nabucodonosor, da Babilônia e dos seus deuses? Pelos olhos humanos, muito pouco. Mas o que Deus mostrará vez após vez neste livro é que Ele não precisa de muitos. Ele não precisa dos que são fortes, ou vistosos, ou importantes aos olhos dos homens. Ele precisa apenas de um remanescente fiel. Aliás, Ele ama abençoar um remanescente fiel. Mesmo que intimidado pelo mundo, mesmo que pressionado pela cultura para se conformar aos caminhos do mundo, Deus deu graça a esses jovens para perseverarem na sua fé, na sua piedade, na sua santidade diante do Senhor. É o que veremos nos próximos encontros, nos próximos estudos. Deus honrando aqueles que o honram pela sua graça. Então, se você, como eu, se sente muito pequeno diante das pressões e das ameaças deste mundo, perguntando-se para onde este mundo vai, diante de tanta incredulidade, tanta perversidade, tanta imoralidade e injustiça, basta fazer uma coisa: olhar para o Senhor, confiar nele, honrá-lo em primeiro lugar. E se não temos feito, bem, a lição de Daniel não é que nós devemos ser como Daniel e seus amigos. Muitos de nós já capitulamos, já nos conformamos e nos acomodamos de maneira pecaminosa. O que o texto nos mostrará é que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que nunca se conformou a este mundo, aquele que nunca se rendeu às pressões do diabo e de todos os seus aliados na história. É dele que precisamos para receber perdão do Senhor e para permanecermos firmes no Senhor, na sua glória soberana, cientes do seu juízo, mas também confiantes na sua misericórdia para aqueles que o amam.